Bem-vindo a mais um Café com Coqueta, plateia! Hoje é um papo diferente, hoje a gente não vai falar sobre linguística, não vamos falar nada muito inerente ao aprendizado de inglês. E sim, um tema que é muito relevante, em especial se você é consumidor de inglês. Se alguma vez você já abriu o bolso, ou você pretende abrir o bolso para consumir algum produto de inglês, esse papo é pra você. Vamos lá então. Shadow, sabe com quem que eu tô hoje? Quem é ela, Fê? Vamos lá, vou deixar ela se apresentar, pode ser? Bora lá. Oi moça, quem é você? Oi, meu nome é Larissa, eu sou advogada, faz 9 anos já. E atuo na área do direito consumidor, direito civil, sou especialista em direito tributário. Então conheço um pouquinho aí do tema que o Fê vai falar hoje. Muito bem. E o que você faz lá na Spoken Idiomas? Eu atuo, né, como advogada, faço a parte jurídica, né, todos os pepinos e problemas e BOs que acontecem em relação à parte dos contratos, enfim, parte legal, é tudo comigo. Muito bem, muito bem. Bom, eu acho que uma das coisas que mais me desmotivam no meu trabalho, no meu dia a dia, é a mentalidade das pessoas, que eu acredito que a mentalidade que as pessoas têm a respeito do aprendizado de inglês não veio de graça. Então as pessoas não acreditam que podem aprender inglês em 6 meses de graça. Ela nasceu, não, já estou fazendo aqui uma assumption, né? Como é que é assumption em português, meu Deus? Uma presunção. Ela não assume que ela pode aprender inglês em 6 meses sozinha. De onde que vem isso? Do marketing enganoso de escolas de inglês. Eu posso dizer que é enganoso porque eu sou um profissional da área. Eu sou um profissional de mercado, eu sou linguista, eu sou professor, eu tenho noções de pedagogia. Eu posso afirmar que é humanamente impossível aprender em determinado tempo. Só que às vezes eu percebo muita coisa aí no mercado, e aí hoje o papo é sobre isso, né? Até onde que a gente pode ir com a propaganda? Quais são os direitos do consumidor? Quais são os deveres da empresa depois que ela prometeu algo? E assim por diante. Bora lá então? Antes de eu começar a entrar propriamente nessa questão do marketing, dos alunos e tudo mais, eu queria saber duas coisas. Quais são os principais problemas que você tem nesse âmbito, né, da educação, e contar um BO aí pra gente que você deve resolver, alguma coisa aí que seja interessante de ouvir, alguma história boa pra nós. Então, a maioria dos problemas em relação aos alunos é questão de cancelamento, né? Normalmente o aluno quer cancelar, não lê o contrato, né, que as pessoas têm costume, né, de assinar as coisas sem ler. Então, a hora que chega, quando tem algum imprevisto, quer cancelar, ou quando tem alguma questão que não gosta do curso, alguma falha na prestação de serviço, né, algum professor que não atende as expectativas, ele lembra que tem um contrato, né, e tenta, vamos dizer assim, burlar, né? Ele não quer pagar o que tá lá, ele não quer pagar o cancelamento, ele não quer fazer o aviso prévio, que normalmente se tem em escolas, né? Você avisar com uma antecedência. E então isso dificulta muito a comunicação, né? Porque ele já chega querendo impor a opinião dele. Quando você fala, olha, mas na cláusula X está dizendo que você tem que avisar com 30 dias. Se você não avisar, você tem que pagar uma multa de cancelamento. Então isso gera diversos atritos, né? Diversas. Vou colocar como pepino mesmo, né? Porque eles ficam revoltados. E quer falar com o jurídico. E quer falar com o jurídico, né? Parada chata. Só bagunça. Às vezes, falar com o jurídico resolve, né? Porque a gente tem, nós advogados, nós temos uma característica meio conciliadora, às vezes, né? Então, tipo, olha, na legislação é assim, no contrato tá assim, e você dá o fundamento jurídico pro cliente, então ele fica um pouco mais tranquilo em aceitar aquilo. Mas, às vezes, tem pessoas que batem o pé e falam, não vou fazer, não vou pagar, não quero. Então, fica um pouco difícil. Duas coisas que eu tenho para comentar sobre isso. Eu imagino que os maiores problemas são no âmbito do cancelamento mesmo. Em especial, porque muitos alunos se frustram de não aprender em 6 meses. Poxa, eu tô aqui há 6 meses e não consigo entender minha série preferida. E acha que o problema é da escola, acha que é na falha, né, na prestação de serviço. Quando na verdade é normal, né? Em inglês demora muito tempo, existem outras prioridades, ele quer cancelar. Quando o aluno faz a compra, ele geralmente faz na emoção. É na emoção, é quem tem ali o discurso mais bonito e tal, ele compra na emoção. Eu já vi aluno que foi em escola de inglês, visitar a escola, conheceu lousa virtual, máquina de café expresso, conheceu todas aquelas coisas bonitas da escola e não conheceu o método, e fechou a matrícula.
E aí a escola tinha toda aquela promessa de ser disruptiva, diferente, não sei o que, não sei o que. Linda! A escola maravilhosa. Chegou na aula, lousa virtual, lousa interativa, era gramática. A única diferença é que ao invés de um giz, você usava uma caneta especial. Então assim, quando o aluno compra, ele compra na emoção, ele tende a não ler. Isso é bem comum. E quando ele quer cancelar, ele também quer de imediato. Não, quero cancelar, eu quero agora. Ele botou na cabeça dele que quer cancelar, ele não tem muito essa noção da gestão, do que está por trás. Eu queria que você falasse um pouco disso. Porque a gente, escola de inglês, a gente que é prestador de serviço, que tem funcionário, que paga imposto, que paga aluguel, que paga funcionário, que paga um monte de coisa, a gente pede uma certa antecedência para que a gente possa se programar em termos de escala, necessidade de efetivo, de professor. Conta um pouco do porquê que as empresas pedem esse prazo para cancelar, digamos assim. É que, na verdade... Ah, e outra dúvida, desculpa. E quando que esse prazo se torna abusivo para o cliente também, para o aluno? Tá. É que, na verdade, a relação contratual é uma via de mão dupla, né? O contrato é feito tanto para proteger o aluno, quanto para proteger o prestador de serviço, a escola, o professor, enfim. Então, dentro do contrato deve prever tanto os direitos e obrigações do consumidor, quanto os direitos e obrigações do prestador de serviço. Então, quando a escola faz um contrato para resguardar esses direitos. Então, assim, da mesma forma que ele não quer que a escola pare de dar aula para ele do dia para a noite, ele também não pode exigir esse direito, entendeu? Ele não pode exigir isso como se fosse um direito absoluto. Olha, eu quero parar agora. Você pode parar agora, desde que você arque com isso, porque é como se fosse uma sanção, uma penalidade, por ele não estar respeitando esse prazo. É claro que tem situações que isso pode ser revisto, né? Tanto na questão da falha da prestação de serviço, se ele comprou um produto ou um serviço que não foi o que foi vendido, que não atendeu às expectativas, entre aspas, né? Porque a expectativa dele pode ser um pouco subjetiva, isso gera uma consequência, né? Então, tem que ser analisado tudo isso quando se fala de contrato. Então, é mais essa questão. O contrato é feito para resguardar as duas partes. É isso que os consumidores precisam ter na cabeça deles, que tanto o direito dele é resguardado quanto da própria escola. Perfeito. Eu tenho uma dúvida a respeito disso, que eu acho que é a dúvida de quase todo mundo aqui. Se eu vou comprar aulas com um professor particular, ou com uma escola, ou com uma empresa, né, de curso online, alguma coisa, eu posso pedir, então, para alterar alguma cláusula que eu não concorde? Eu posso negociar as condições dessa prestação? Sim, deve. Muito bem. Então, por isso que é importante você pegar o contrato, ler e apontar aquilo que você discorda. O consumidor tem todo o direito de apontar aquilo que ele considera abusivo ou que ele não concorde. É claro que, assim como o consumidor tem esse direito, o fornecedor também tem esse direito. Ele pode negar a prestação de serviço. Essa cláusula, né? aqui eu não vou tirar porque faz parte da prestação de serviço. É claro que, se for uma cláusula abusiva, é totalmente discutível judicialmente, por exemplo. Isso é bom, isso é muito bom saber, porque eu acho que a gente, como consumidor, leigo no assunto, a gente vai até as empresas, tem um contrato pra gente assinar, a gente vê algo que a gente não concorda, mas a gente não sabe que a gente tem essa opção. E aí, sendo que a gente tem essa opção, né, e poderia, às vezes não é nem uma cláusula abusiva, mas é uma coisa que não dá pra você. Poxa, eu tenho essa rotina, eu tenho isso, pra mim isso não vai servir. Então, é negociável. Shadow, você que tem uma escola de ensino regular, você já teve algum problema desse caráter ou não? Sim, claro. Tem alguma história que você... Sempre tem um que não concorda com algum pontinho, né? Por exemplo, nosso colégio tem 320 alunos, um reclama de uma coisa assim que... Nossa, dá um trabalhão. Porque 299 não lê, né, Sharon? Se não, lessem... mas um não concorda de uma coisinha tão boba que para você alterar esse contrato, você tem que alterar no sistema, e é uma complicação. Aí entra na questão da gestão. Exato. Então, assim, na lei, pode. Mas sem problema nenhum. A gente vai e altera, tem que editar todo, na mão e tal, né? Imagina se fosse 200, os 300 assim. Não, aí seria totalmente inviável, né? Mas sempre tem aquele que quer que altere alguma coisinha, mas isso é normal. Normal, muito bem. Quando eu abri a minha primeira escola e eu percebi que eu não estava mais trabalhando, ou seja, eu estava empreendendo, eu tinha essa noção de que eu ia ser responsável juridicamente por tudo que eu fizesse, eu quis pesquisar um pouco. E aí eu falei com um advogado na época, né, que era amigo do meu sócio, ele me deu ali uma consultoria, e a minha principal dúvida era, o método que eu usava na época, ele tinha um slogan que era inglês em um quarto do tempo.
E aí, eu perguntei, né, pra essa advogada, mas eu posso prometer isso? Como é que se alguém me colocar no pau, né, vocabulário popular, se alguém me colocar no pau, como é que eu provo que eu tava dando inglês em um quarto do tempo e tudo mais? Ela me explicou ali meio por cima, que era tudo muito subjetivo e tudo mais. Eu fiquei meio com o pé atrás, mas eu acho que todo mundo tem essa dúvida, porque a escola de inglês é um negócio, assim, que é umas propagandas fora da realidade. Não só a escola de inglês, mas professores de inglês da internet também prometem umas coisas que, assim, eu não sei se as pessoas são burras, se as pessoas são ingênuas, se eu que sou muito inteligente, eu não sei o que acontece. Mas quando eu vejo assim, fique fluente com 15 minutos diários, em tanto tempo, fique fluente dormindo, fique fluente não sei o que, eu queria saber um pouco dessas promessas. E como é que é o filtro do consumidor leigo de saber quem realmente entrega, o que realmente é viável e como se proteger disso, como lidar com isso? Tá. Primeiro, o consumidor é considerado para a lei como hipossuficiente, né? O que significa? Ele tem uma relação... como é que eu vou colocar isso aqui? É como se ele fosse leigo? Como se ele não entendesse de... Como se assim, a empresa tem que entender. Na verdade, a empresa ela tem mais informação, né? Ela tem um porte maior. Então, o hipossuficiente é aquele que é vulnerável, aquele que tem uma posição menor do que o outro. Então, quando você coloca por exemplo, no caso do aluno, né? Ele está numa posição vulnerável. Por quê? Porque a escola sabe quanto tempo demora para aprender o inglês. A escola sabe o que ela vai prestar para ele. A escola sabe de tudo isso. Ele que está vindo de fora, ele entra numa posição como vulnerável. Então, assim... Por que o Código de Defesa do Consumidor prevê? O nome para a lei é propaganda enganosa. Então, tem a propaganda enganosa e a propaganda abusiva, que são duas coisas diferentes. Então, assim, para o direito, a gente tem a propaganda enganosa e a propaganda abusiva, que são duas coisas diferentes, né? O que você está falando é propaganda enganosa, quando leva o consumidor a erro, né? Então, quando tem uma falsa... ou parcialmente ou integralmente, né, alguma parte falsa, ou quando se omite alguma coisa. Então, uma omissão também é uma propaganda enganosa. Já a propaganda abusiva, ela é aquela que tem alguma conotação discriminatória, algo que leve alguém, que mexa com a superstição de alguém, medo, ou que influencie crianças que não têm a capacidade de discernir o que é ou não. Então, a propaganda abusiva ela é focada mais para essa parte de influenciar algo ruim, né? Incitação à violência. Já a propaganda enganosa é aquela que leva realmente o consumidor ao erro. Então, quando você fala que você vai aprender inglês em um quarto do tempo, primeiro que você é realmente subjetivo, o que a colega falou para você é algo subjetivo, porque quanto tempo leva para uma pessoa aprender inglês normalmente? Então, assim, o que se leva em consideração no judiciário? O tempo que uma pessoa... Uma média, né? O que a gente chama de conhecimento do homem médio. O que seria uma média de fluência? Quanto tempo você demoraria para ser fluente numa língua? Então, se você prometer que você vai fazer essa pessoa ficar fluente em um quarto do tempo, tirando uma média aí do que seria considerado para ser fluente, e você não cumprir aquilo, seria realmente uma propaganda enganosa. Porque você não está cumprindo aquilo que você está prometendo. E você está levando ele a erro, porque isso é muito subjetivo, a questão de quanto tempo leva para ter uma fluência, se não for um quarto. Entende? Então, é algo muito subjetivo que tem que levar várias nuances em consideração. Mas aí a pessoa coloca em até um quarto do tempo, aí mata tudo isso, né? Porque aí você vai do tempo até um quarto e... Aí você abre... inclusive, tem vários julgados em relação à propaganda enganosa de escola de inglês que não foi considerado propaganda abusiva quando o aluno não absorveu o conteúdo. Então, é aí que entra a subjetividade do direito, né? O porquê que não foi aprendido, o porquê que ele não se tornou fluente nesse prazo. Foi por culpa dele, foi por falha na prestação de serviço. Então, é algo muito subjetivo, realmente, né? Então, infelizmente, alguns julgados chancelam essa questão de, tipo, eu vou oferecer, ele comprou, mas aí ele não ficou fluente, então ele, teoricamente, ou ele não se esforçou, entre aspas, ou não conseguiu comprovar que ele realmente cumpriu todos os requisitos do curso, né? Fez todas as lições, participou de todas as aulas, porque teoricamente a escola não teria uma obrigação efetiva de torná-lo fluente, porque isso é algo que depende dele, da absorção dele. Inclusive, aproveitando o gancho, essa parte de omissão
da escola que eu acho importante. Cada um tem um tempo de aprendizado. Então, não adianta você prometer algo para todo mundo, porque cada pessoa absorve o conteúdo de uma forma. Então, não adianta falar que se eu for ensinar algo para você hoje, por exemplo, de direito, você vai absorver da mesma forma que o Sheldon, por exemplo. Então, é algo que é muito subjetivo. Como eu disse, sou um profissional da área, assim, eu tenho a perfeita certeza, assim, acho que até mais certeza do que da morte. Eu tenho certeza de que os seres humanos aprendem em velocidades diferentes. São 12 anos dando aula, eu percebo pessoas que têm mais facilidade, pessoas que têm muita dificuldade. Eu resolvo isso com prática e revisão. Ou seja, esse fulano aqui precisa revisar 20 vezes, esse 10, esse 5 já pega. Então eu fico pensando como é que a escola tem o mesmo conteúdo, o mesmo programa, só que as pessoas são diferentes. Né? Então eu imagino que o consumidor nessa área ele tá meio perdido, assim, ele tá meio... Por quê? Porque ele vai ter que ser diligente e fazer o trabalho de analisar. Poxa, aqui me promete fluência, aqui me promete fluência, aqui me promete fluência. Pode ter certeza que de 10 escolas que te prometem fluência, 9 estão jogando sujo, né? 9 estão jogando sujo porque não estão falando o que você vai precisar fazer. Ou estão prometendo fluência num prazo que é impossível, ou prometendo fluência para um curso que não leva fluência. Ó, você vai ficar fluente, mas estou te vendendo esse curso, mas na verdade tem mais 3 cursos depois. Então, assim, é uma série de artimanhas, porque quando se trata do inglês, o aluno compra fluência. Ele não vai comprar um curso, tipo assim, compre aqui um curso para ter 1/10 de fluência, 1/4 da fluência. Não, o aluno quer, ou ele quer fluência ou nada. Ninguém começa um curso de inglês para não ser fluente. Ninguém. Então, assim, o que as escolas têm que vender, na hora de fazer o marketing, tem que falar fluência. Só que fluência é uma coisa tão complicada, tão de longo prazo, e as pessoas acabam banalizando como se fosse tirar uma certificação, como se fosse aprender um bolo. Você vai lá, aprende a teoria, faz 3 vezes, já tá perfeito. Não, é um negócio que é muito... E isso entra na questão do direito básico do consumidor, né? O direito à informação é algo que está previsto lá como direito básico. É o mínimo que você tem que oferecer para o seu consumidor, para o seu cliente, é a informação. Então, por exemplo, essa questão do tempo de aprendizado por pessoa, isso tem que ser passado. Olha, assim, tem pessoas que conseguem aprender em 6 meses. Tem pessoas que vão demorar 6 anos. Então, tudo vai depender de como você absorve, de como você estuda, da sua frequência, enfim, depende de diversos fatores. Mas, focado na lei, seria isso, né? Você tem que dar a informação para o aluno, tem que dar a informação para ele de que isso pode acontecer. Se você omite, aí você já vai entrando no âmbito da Uma dúvida, algumas propagandas que eu vejo frequentemente por aí de escola de inglês, aí você me fala a sua opinião. Uma escola que fala assim... a melhor escola do Brasil. O que essa propaganda pode ou não pode inferir para a pessoa? Se ela tiver um certificado de melhor escola do Brasil, ela pode fazer essa propaganda. Se ela não tiver essa certificação, ela não pode. Tá, mas todo mundo faz, né? Tipo, o melhor restaurante, o melhor não sei o quê, o melhor não sei o quê. Sim, mas são pouquíssimas as pessoas que vão atrás disso. São pouquíssimas as pessoas que fazem reclamação. O PROCON, ele fiscaliza, mas não consegue fiscalizar todo mundo. Então, assim, dá para denunciar, inclusive, pelo próprio site do PROCON, você consegue denunciar. Mas infelizmente aqui no Brasil o direito consumidor é algo que está engatinhando ainda, né? Entendi. A gente tem diversas empresas que falham, que pecam na lei e infelizmente é chancelado pelo judiciário em algumas questões, inclusive é tema de diversas discussões jurídicas, diversos debates, porque a gente tá caminhando, né? Então a gente tenta mudar essa visão de que o consumidor ele tá lá para querer ganhar dinheiro, né? Porque o pessoal acha que o consumidor entrou com ação porque ele quer tirar dinheiro da empresa. Então a gente ainda tem muito essa concepção aqui. E aí o judiciário, eu acho que você vai enriquecer com 10 mil reais, né? Enriquecimento ilícito, 10 mil reais. Falei, excelência, 10 mil reais você não compra nenhum iPhone hoje. Então, assim, nossa, não tem nem triste, como você né? enriquecer com 10 mil. Então, tem muito essa concepção. Teve uma vez que eu... tá mudando totalmente o assunto. Que eu tava numa audiência, inclusive, e a juíza virou pra mim e falou, olha, doutora, aqui a gente não dá dano moral, não. Tipo, como se fosse... Olha só. A lei dela, né? Não é a lei do país. Ela que inventou não lá. Não tem legislação, não tem nada. Aqui a gente não dá dano moral, como se fosse um direito excluído dali, da vara dela, então... E aí você fala o quê pra uma juíza dessa? Você não fala nada, né? Você olha e fala, tá bom, eu vou recorrer, excelência, só isso que eu tenho pra te dizer. Que absurdo, né? E se eu visse uma propaganda assim, o método de inglês mais rápido que existe?
Como é que eu me protejo dessa propaganda? Como é que eu verifico? Como é que eu lido? Eu como cliente, né, eu como aluno, eu quero aprender inglês, eu quero algo rápido, eu quero algo bom, e se tá escrito ali, eu sou ingênuo, sou leigo, eu vou acreditar. Como é que eu faço para verificar? Então, o conselho que eu dou para verificar essa questão de escolas, de qualquer tipo de fornecedor de produto ou serviço, né? É entrar nos sites como Reclame Aqui, no próprio Procon, jogar o nome da empresa no Google para saber qual é o feedback que os outros consumidores estão dando. Normalmente, hoje em dia com a internet é muito fácil você ter acesso à informação, então você consegue ver se a empresa está prestando um serviço de excelência ou não, porque se ela não tiver, vai estar lá, a reclamação vai estar lá. Então, assim, use esse mecanismo para se proteger. Tem, no próprio Procon disponibiliza um site que chama Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC, que tem várias matérias sobre várias atividades, várias prestações de serviço, que você consegue a informação lá baseada na legislação, e é um conteúdo um pouco mais informal, né, para quem é leigo mesmo, entender sobre o assunto. Então, eu acho que, assim, a internet hoje ajuda bastante a não cair em propagandas como essa. E aí entra na questão da gente considerar o que seria um conceito do homem médio. Você, na sua vivência, né, você entende que não existe forma mais rápida? Então, é isso que o judiciário consideraria se fosse chegar um processo para ele desse sentido, entendeu? Olha... Ou seja, se o cliente comprar esse curso de inglês que é o mais rápido que existe, e durante o caminho ele perceber que comprou na emoção de que não está sendo tão rápido quanto ele gostaria, ele tem margem para negociar no judiciário, por exemplo. Sim, ele pode entrar com essa questão da propaganda enganosa, só que ele tem que tomar muito cuidado com essa questão de entrar no ponto do homem médio, né? O juiz vai olhar pra ele e falar assim, tá, mas qualquer pessoa, qualquer homem, é porque a gente usa esse termo muito, qualquer homem médio sabe do que tá falando, entendeu? Qualquer pessoa com consciência vai saber que você não vai aprender dessa forma, não existe, sabe? Sim. Então, isso tem que ser considerado pela pessoa que está comprando. Eu sei que é difícil, porque tem muita gente que não tem instrução e compra mesmo na emoção. E também é diferente na questão da falha da prestação de serviço, né? Porque quando você compra um curso que promete ser rápido e ele não é porque o curso não é bom, ou que ele não tem profissionais capacitados, ou que ele não tem os instrumentos que ele deveria ter, aí entra na questão da falha da prestação de serviço, que é outro tema. Um dos temas que eu mais gosto de falar, eu sou um profissional de fonética e fonologia, né, que basicamente são duas ciências da linguística que cuidam dos sons, e apesar de eu ter anos e anos de estudo, enfim, esse cara aqui é o maior foneticista que existe, eu já li muitos, enfim, autores e tudo mais, eu não falo igual a um nativo, eu tenho um sotaque brasileiro, um sotaque muito, muito, muito reduzido, uma dicção muito boa, mas ainda assim eu tenho sotaque. Isso se dá porque quando a gente é criança e a gente tem o nosso CP aberto, que é o Critical Period, a gente vai adquirir um idioma nativamente pela primeira vez. Depois que você adquiriu o seu idioma nativo, ou seus idiomas nativos, e esse CP fechou, ele se fecha ali por volta de 10, 11, 12 anos. Não existe mais como aprender nativamente. É impossível, tá? Isso eu tenho um neurocientista falando, tenho diversas teorias, é consenso, né, na linguística, na academia, de que não é possível, depois dos 12, 13 anos, aprender a falar como nativo. Ainda assim, eu tenho propagandas dizendo, olha, aprenda a falar inglês como um nativo. Como é que eu lido com isso? Com a mesma coisa da questão anterior, né? Você vai entrar no mesmo quesito. O que seria aprender como um nativo? Você acabou de explicar a parte técnica, né? Então, o juiz vai olhar, colocando do âmbito do judiciário, tá? O que se olha? A questão do homem médio. Você sabe que você não vai conseguir falar como nativo. Nem pessoas que moram no país durante anos conseguem falar como nativo. Então, assim, você se deixar enganar é diferente de você ser enganado. Então, isso tem que ser levado em consideração. Ou seja, a pessoa que pode levar bomba também. Isso na questão do judiciário, né? Mas o Procon, ele deve sim fiscalizar esse tipo de propaganda. Isso não é porque o judiciário chancela algumas propagandas enganosas que devem continuar. O que é chancelar? Só para o pessoal mais leigo? Chancelar é tipo efetivar. Tipo... Tá. É dar carta branca. Faz aí. Isso. Faz fez aí. E não vai ter consequência. Entendi. Então, mesmo que tenha esse chancelamento do judiciário, o Procon ainda pode fiscalizar essas propagandas. Então, eu acho que denunciar seria o caminho mais
viável denunciar no Procon, falar, olha, tá fazendo essa propaganda, ou entrar em contato com a própria escola e falar assim, ó, vocês estão fazendo uma propaganda enganosa, vocês sabem? Então, eu acho que esses dois caminhos são os viáveis, né, os primários, para depois você entrar com uma ação, ou se você se sentir lesado, né, porque não movimente o judiciário se você não se sente lesada, porque... Muito bem. É péssimo. Muito bem. Hoje em dia, a gente tem uma corrente muito forte também da internet, da qual eu faço parte, inclusive, que é você distribuir conteúdos gratuitos, de qualidade e tudo mais, para depois você chamar para um curso, enfim, para mostrar mais do seu trabalho. O que acontece? A internet é uma bagunça. Você dá conteúdos, é tudo desorganizado e tal. Nem sempre você tem as ferramentas que precisa para passar informação de qualidade. Então, muitos professores têm essa abordagem de dar conteúdos gratuitos e, às vezes, até de oferecer um curso gratuito para depois chamar para o curso pago. Quando é que isso se torna abusivo, assim, no sentido da pessoa, de repente, cadastrar o cartão de crédito, falar que é 7 dias gratuitos e ela não vai lá cancelar o cartão de crédito, aí o cara, às vezes, ganha nisso. Ele ganha em esquecer de cancelar o curso. É uma estratégia que está sendo muito usada pelo pessoal aí. Então. Não é no meu, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ó, no meu curso, deixa eu até fazer propaganda aqui rapidinho. No meu curso, você tem 30 dias pra testar, entendeu? Então, você pedindo lá seu dinheiro de volta, 30 dias seu dinheiro tá na conta. O que não vai acontecer, que o meu curso é muito bom. Mas, pra você ficar seguro, eu devolvo o seu dinheiro caso você não evolua. Mas tem gente que ganha, digamos assim, na falha do consumidor, em esquecer de pedir o cancelamento. Como é que se dá isso? Então, essa questão do consumo pela internet ainda tem o direito de arrependimento, né? Você tem 7 dias para se arrepender de uma compra que você fez na internet. Ou em qualquer curso. Qualquer curso, qualquer produto, isso é interessante. qualquer coisa que venha da internet, você tem esse direito. Isso é exclusivo para internet? Sim. Tem uma discussão em relação às lojas físicas, aos produtos físicos, mas a questão é pela internet mesmo, porque veio depois, né? Isso é interessante, porque também tem professores que vendem um curso e que, se o aluno fizer lá 2, 3 dias e pedir o dinheiro de volta, eles não têm política, eles falam que não devolve. Tem que devolver. Tem que devolver. Em até 7 dias, tem que devolver. Tem que devolver. Você tem direito de arrependimento por 7 dias. Então, se você fez 7 dias do curso e você não gostou, no 7º dia, se você pedir para cancelar e devolver o valor, o fornecedor é obrigado. Se ele não devolver, você tem que denunciar ele no Procon e entrar com um pedido de... Mesmo, por exemplo, às vezes a empresa faz um contrato que é ilegal. Ela escreve lá que não tem devolução. Mesmo se tiver escrito e você assinou que não tem devolução, tem devolução. Sim, porque é uma cláusula abusiva que vai contra a lei. Entendi. Então, tem devolução. Então, tem que tomar cuidado com esses pontinhos aí de... Partindo dessa brecha, deixa eu dar um conselho para quem ainda não comprou nenhum curso de inglês. Compra de todo mundo, que vença o melhor. Você desiste em 7 dias. Compra lá o do ciclano, fulano meu, claro. Meu tem até 30 dias, tá? E aí você vê qual que é o melhor, qual que você gostou mais, você tem 7 dias pra cancelar. Olha que legal essa dica. O que não pode acontecer com essa questão de você não paga para fazer o curso é você falar, você não vai pagar para fazer o curso e você tá pagando. Então, ou você não paga para fazer o curso, mas custa R$1.500 os materiais. Então, você tá fazendo uma propaganda enganosa. A partir do momento que você fala que você não paga nada para aprender, material. É obrigatório ter o material, aí já entra em venda casada também, porque você tá obrigando o aluno a comprar algo. E é quando você cobra o valor do curso, né, e o do material. Entraria em venda casada, não pode fazer isso. Inclusive, gente, não compre. Tome cuidado com esse tipo de propaganda, quando te obrigam a comprar o material, não pode. Então, tem que tomar muito cuidado com essas questõezinhas, porque são muitos pontos que tem empresa que até a própria empresa não sabe, né? É para saber... É para ter, porque o Código de Defesa do Consumidor tem que estar dentro da empresa, é obrigatório estar dentro dos estabelecimentos, mas tem muita gente que nunca nem abriu, nem folheou, nem sabe o que tem lá. Então, quando vocês tiverem um tempinho, peguem o Código de Defesa do Consumidor ou entra na internet. É bem curtinho, assim, a parte que interessa a vocês é que é o dos serviços, Isso. Né? Os 50 primeiros artigos já é esclarecedor demais. Muito bem. Última dúvida. Antes de eu ter a minha primeira escola, eu comecei como professor particular. E aqui no canal tem muitos professores. 30% do meu público é professor de inglês, que geralmente trabalha em escola e às vezes dá aula particular. Quando um professor de inglês dá aula particular, ele tem a mesma lei das empresas? Ele está fornecendo um serviço. A relação jurídica é a mesma? Sim, porque ele é fornecedor de serviço, assim como uma empresa é. É claro que na questão de
não vou colocar como hierarquia, né? De ponderação é diferente porque ele é uma pessoa física, mas entra como fornecedor, como prestador de serviço. Então vai entrar no Código de Defesa do Consumidor. A partir do momento que ele está fornecendo um serviço ou vendendo um produto, ele entra como no Código de Defesa do Consumidor. Então, mesma situação. Os professores têm que se precaver na questão do contrato, né? Ver o que o aluno quer e o que ele vai prestar de serviço para proteger ele e proteger o aluno. E não ter nenhum tipo de problema com reclamação ou inadimplência, que tem bastante. Então, bastante. Nossa, ainda mais quando é amigo, parente, conhecido. Quando o professor ele quer começar a dar aula, ele não tem experiência, ele vai qualquer pessoa ali. E aí não faz um contrato pela intimidade que tem, né? E eu acho que o contrato é muito bacana até para formalizar o que vai ter, como se fosse uma ata, como se fosse umas regrinhas ali, como é que vai reger aqui essa situação. Então, por ser amigo, a pessoa nem faz, e aí dá ruim, o aluno perde a amizade. Enfim, professores de inglês, vocês que me seguem aqui, querem dar aulas de inglês, redigam ali qualquer coisinha, qualquer terminho para virar um contratinho. É que contrato é uma palavra muito forte, é uma palavra que ninguém gosta. Vamos chamar de contratinho? Contratinho. É mais fofo, né? Então redigam ali escrevam ali num caderno mesmo um contratinho que vai ter valor jurídico, né? Se assinado e tal. Sim. É desde que esteja claro os termos, né? Tudo que vai ser prestado, quanto que vai receber por aquilo, e a outra parte esteja ciente, né? E aí assinar concordar. E tudo mais, colocar data, essas são coisas importantes. Mas o importante é ter a informação clara, né? Perfeito, muito bem. Isso aí. Muito obrigado, Larissa, pela sua presença. De nada. Uhul!